gente aqui. Gente, eu fico tão feliz. Eu amo conversar com essas pessoas inspiradoras, com essas pessoas que eu tenho trazido aqui, que eu tenho certeza que está transformando você de alguma maneira. Mais uma vez, segundo programa que eu estou de óculos, contei para vocês que eu fiz uma blefaroplastia, ainda não estou muito me sentindo confortável para aparecer. Então não fiquem, assim, não se sintam incomodados, é ruim a gente não olhar olho no olho, né? Mas eu vou fazer de óculos de novo, né? Esse óculos é uma Prada maravilhoso aqui da Qualiótica Carioca, ó, maravilhoso. Bora, vamos. A minha convidada já está aqui e ela é uma inspiração. Olha, quando eu soube a história dela, eu falei, para tudo que eu quero essa mulher imediatamente para conversar com ela. Antes eu só vou agradecer meus patrocinadores, porque sem eles as coisas não aconteceriam. Investe Smart XP, essa marca de escritório de assessoria de investimento, que eu tenho a honra de ser embaixadora. Eu, meu marido, os meus amigos, a gente está investindo aqui porque a gente confia. São 27 bilhões em custódia. É de confiança ou não é? Sacada. Desculpa. Olha este macacão. Dá licença, vou dar uma volta. Porque eu não me aguento. A sacada arrebenta. É bonito demais, né, gente? Estou exagerando? Não estou exagerando. E Clube Car Service, que normalmente me atende trazendo meus filhos, a minha família, com segurança. Qualiótica Carioca agora entrou também nesse patrocínio para me ajudar aqui, ó. E os óculos são lindos, né? Eles têm lojas no Leblon, Ipanema, Barra Shopping, Shopping Tijuca e América Shopping. Eu gosto de falar porque a ótica é demais. Ai, Monique, cala a boca, chega, não aguento mais. Quem que você tá aí esperando para entrar? Gente, assim, quando eu soube a história dela, eu achei tão inspiradora. Imagina uma pessoa, uma criança, praticamente uma criança, adolescente, novinha, perde o pai e precisa ajudar em casa. Ela vai vender bijuteria, ela chega a vender bijuteria no capô de um carro. Hoje ela tem 15 lojas. Famosa, maravilhosa, inspiradora. Virei fã e é uma honra receber Cíntia Pamplona aqui hoje. Vem, Cíntia. Meu Deus, fico tão apaixonada por você. Ai, muito obrigada pelo convite. E pela tua história. Senta, fica à vontade. Tem aguinha aqui pra gente. Obrigada. Olha, a Maria Albuquerque, uma amiga, ela me ligou um dia e falou, Monique, preciso te apresentar uma pessoa, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê? Ela falou, você não tem noção, você não tem noção. Quando me contou um pouquinho da história, eu falei, eu quero. E depois que eu conversei com ela por telefone, que eu sempre faço uma préviazinha, mas ela vai contar a história para vocês. Você começou muito novinha no empreendedorismo, né? Muito nova. Por quê? Por que você precisou? Primeiro, quero te agradecer pelo convite, para poder compartilhar um pouco da minha história aqui. Mas o empreendedorismo caiu no meu colo totalmente, assim, por necessidade. Posso te interromper? Claro. Porque eu gosto das minhas convidadas lindas. Tem um fiozinho aqui, ó. Ah, por favor. Olha. Maravilhoso. Olha. Não foi? Já mudou. Pronto. Amei. Pronto, desculpa, voltando. Então, o empreendedorismo caiu por necessidade. Eu perdi o meu pai aos 12 anos. E a minha família começou a passar por umas dificuldades financeiras. Minha mãe ficou viúva muito cedo, ela tinha 42 anos. E eu queria diminuir a dor de alguma forma, porque foi a morte do meu pai, mais as dificuldades financeiras, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um irmão mais novo. Uma amiga minha, à época, me ensinou a fazer bijuteria. E eu decido começar a vender para as amigas, para as conhecidas. E isso foi se tornando, assim... Mas você fazia? Eu fazia bijuteria. Você não pegava de alguém e revendia? Eu ia na rua, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu ia na Rua da Alfândega, comprava lá cristal, argolinha, elo, alicate, montava as bijuterias e vendia. Eu sempre gostei muito de modas, minhas amigas sempre queriam opinião sobre look e eu comecei a vender. Dá pra perceber, né, gente? Vocês repararam o look? Meu Deus, ela tá bonita de doer. Inclusive, já peguei as dicas todas aqui pra ir atrás. E aí, foi assim. A minha Dinda mora em Niterói. Eu já vendi aqui para algumas amigas conhecidas, as mães. As minhas amigas pegavam, as mães das minhas amigas pegavam, levavam no trabalho. E a minha Dinda mora em Niterói. Em Niterói tem o Campo de São Bento, que é uma feira super conhecida de lá. Ela falou assim, Cíntia, por que você não traz as suas coisas para você tentar vender aqui? Aí eu fui visitar. Era uma feira, onde eu não conseguia participar da feira, porque para participar da feira precisava de alvará. E eu morava no Rio, precisava ser moradora de Niterói. Sim. Mas as pessoas paravam os carros na frente da feira, tinha um estacionamento. E para chegar na feira, as pessoas passavam pelos carros, assim, pela calçada, até chegar na feira.
Aí eu fui olhar, falei, todo mundo botava em cima do capô, em cima da mala. Eu falei, minha mãe tinha um Uno na época. Aí eu falei, mãe, vamos no marceneiro, vamos fazer um móvel bonitinho e a gente vem pra cá fazer a feira. Final de semana seguinte, lá estava eu. Tinha que sair às 4 da manhã do Rio pra conseguir a vaga. Senão chegava lá, não tinha mais vaga. E aí eu estiquei todas as peças lá. Quando a feira terminava em torno de 2 da tarde. Quando deu mais ou menos umas 10h30, 11 horas, eu tinha uma única peça. Aí passou uma senhora, comprou minha última peça e falou, minha filha, senhora, você tá de parabéns. Você tem que estar aqui todo final de semana. Eu estou apaixonada por você estar aqui jovem, sábado de manhã, você podia estar na praia, você tem que estar aqui todo final de semana, você vai longe. Saí correndo. A Rua da Alfândega no sábado fecha às 2 da tarde. Minha mãe não ia dar tempo de voltar de carro, então eu peguei as barcas, fui pra Rua da Alfândega comprar mais material, senão não ia ter material para fazer peça no domingo. Passei a madrugada fazendo peça, viemos novamente domingo e aquilo ali se tornou uma rotina. E eu comecei a fazer essa feira todo sábado e domingo durante muito tempo. Até que em 2010 surge a Babilônia Feira Hype, que é uma feira super famosa daqui. E aí ali foi o estalo, porque foi uma loucura, assim. Eu fiz um final de semana, eu não tinha nada, eu não tinha CNPJ, eu não tinha nada. Foi ali que eu me senti empreendedora, porque eu tive que abrir MEI na época. Você já tinha quantos anos? Ele já era adulta? Eu tinha ali, foi 2000, eu tinha 21. Tinha 21, mais ou menos. E aí foi ali que eu vi que o negócio se tornou sério. Eu tive que fazer logo. Enfim, foi um investimento grande que na época eu não tinha. Mas a gente arriscou e foi um mega sucesso a feira. Era Natal na época. Foi um mega sucesso. E eu lembro que eram vários finais de semana, sabe? Eram todos os 3 finais de semana antes do Natal. Sim. E aí, no domingo do primeiro final de semana, era tanta gente que eu falei, meu Deus, gente, eu preciso de alguém aqui pra ficar olhando, porque eu acho que eu vou acabar sendo furtada aqui, né? Meu porteiro, no final de semana seguinte, foi pra lá. Aí ele ficava em cima de um banquinho, olhando o stand pra ver se não tinha... Segurança. Meu segurança, era meu porteiro na época. As minhas amigas eram as vendedoras junto comigo e a minha mãe. E o negócio se transformou no que é hoje. Minha primeira loja eu abro em 2013. Porque em dezembro de 2012, eu tô fazendo um fechamento. Dia 25 de dezembro de 2012, eu tô na sala da minha casa, com a minha mãe, fazendo as contas de como tinha sido um Natal espetacular. Tinha sido assim, tava maravilhoso. Só que eu só fazia as feiras. Eu fazia o Campo de São Bento, fazia a Babilônia Feira Hype, fazia algumas outras feiras. E aí, naquele momento, o Natal sempre foi uma data muito difícil pra mim, porque eu sempre lembrei muito do meu pai era muito animado, fazia festão. E vinha uma frase, meu pai sempre falava assim, não se contente com o suficiente se você pode mais. E aí, naquele momento, veio isso na minha cabeça. E eu pensei, gente, é isso, assim. É muito bom, foi um Natal espetacular, mas eu não posso me contentar com o suficiente. Eu posso muito mais que isso. E aí eu decidi que em 2013 eu abriria minha primeira loja física. Eu tinha acabado de me formar em Direito, tinha passado para a OAB, estava estudando para concurso. Com o teu dinheiro você já estava conseguindo ajudar em casa, Sim. pagar a tua faculdade, fazer tudo? Tudo. Eu paguei minha faculdade toda. Na verdade, eu consegui bolsa quando eu fiz vestibular, então... mas para eu manter ali, aí da faculdade e tal. Claro. Mas assim, quando você fez o direito, você ainda não tinha certeza absoluta que o caminho da semijoia, da bijuteria, seria o seu caminho. Você não tinha essa certeza ainda. Não, eu tinha certeza absoluta que não ia ser. Porque pra minha mãe, eu queria fazer moda. A minha vida inteira eu quis fazer moda. Quando chega na hora de eu escolher a faculdade, minha mãe vira pra mim e fala assim, moda, filha, moda você não pode fazer. Eu gostaria muito de poder que você fizesse moda, mas você tem que dar certo. Eu não tenho segurança nenhuma que você vai dar certo na moda. Você tem que fazer uma coisa com estabilidade. Você vai fazer direito e estudar para concurso. Porque o concurso vai te dar estabilidade. Você não pode... É aquele pensamento antigo, exatamente, né? Graças a Deus hoje mudou bem. Mudou muito, né? E aí você fez? Eu fiz direito. E aí eu tava estudando para concurso. Só que foi em 2013 que eu falei, eu vou abrir a primeira loja e eu acho que tá dando certo. Minha mãe me apoiou à época. Ficou com muito medo, mas me apoiou. E eu mudei totalmente. Nunca exerci o direito, na verdade exerci durante pouco tempo, mas eu abri a primeira loja no Shopping Vertical, que na época era um shopping aqui no centro do Rio mesmo, que era lotado, e eu consegui uma loja lá, e foi aí que eu abri a primeira loja, e aí deu certo, e eu fui... Sempre com o seu nome? Sempre com o meu nome. A loja se chama Cíntia Pamplona. Sim. É uma loja de semijoias, eu nem expliquei isso, não é uma loja de semijoias. Eu sou a fundadora e sou a diretora criativa da marca hoje em dia.
E a gente tem 15 lojas, estamos abrindo a 15ª agora em Brasília. No Rio de Janeiro são quantas lojas? No Rio de Janeiro são 12 lojas. E quais outros estados? São 12 lojas. São 13 lojas. E tem em Campinas, no Iguatemi de Campinas. E a gente está abrindo no Parque Shopping em Brasília agora, no mês que vem. E gente, é uma loucura. Agora me tira uma dúvida aqui. A gente vê muita marca de semi-joia que as pessoas compram e revendem. Sim. Isso é muito comum, né? Muito comum. Tá. Toda a sua semi-joia é você que desenha? Hoje em dia, sim. Porque quando eu comecei, eu fabricava 100% das minhas bijuterias. E aí, ao passar do tempo, quando eu abri minha primeira loja, eu tinha uma linha de bijuteria e uma linha de semi-joia. Só que eu comprava atacado de outras empresas. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu faço fundição de tudo. Tudo é desenho próprio. A gente tem produção interna. Então, hoje em dia, é tudo produzido pela minha empresa. Esse brinco, por exemplo, é da tua marca? Esse brinco é da minha marca. Meu. Desenhado por mim. Ele é lindo, né? Olha só, você viu aqui que eu tenho o patrocínio de tudo. E cadê as semi-joias? É isso. Acabou isso aqui, é a primeira conversa que a gente vai ter. Gente, cadê essa Gente, esse brinco é maravilhoso. É lindo, né? É lindo. Bom, tô encantada. Você, então, com essa dor, né? Na verdade, hoje você faz muito sucesso, tem uma história linda, inspiradora. Você precisou amadurecer na marra, né? Eu amadureci muito na marra, assim. A vida me deu obstáculos, muitos obstáculos ao longo da vida até hoje, assim. Às vezes eu paro pra pensar, gente, mas como hoje em dia minha vida é maravilhosa. Eu tenho 3 filhos lindos. Qual a idade dos seus filhos? O Arthur tem 5 anos, o Pedro vai fazer 4 anos agora e a Helena tem 1 ano. Gente, você tem uma bebê. Tem uma bebê de 1 ano. São 3 bebês, praticamente. Ela tem uma bebê reborn. Tem. Tipo, lindo. 3 crianças, 3 bebês. 3, assim. Hoje em dia eu alcancei um lugar que eu sempre almejei, sabe? Eu sempre pensei em criar uma família linda, em gerar muitos empregos. Então, o que mais me motivou a vida inteira a abrir lojas, porque meu marido fica assim pra mim, Cíntia, mas por que você quer abrir tanta loja? Quando eu te conheci, você tinha uma loja, você falou que o seu sonho era ter 5. Hoje você tem 15 e diz que seu sonho é ter 30. Então, o que é isso? É conquistar o War? Você tá brincando de War? Na verdade, o que é isso? Esse desejo é o quê? Eu sempre tive uma fixação por geração de emprego. Para não permitir que meninas da minha idade passem por o que você passou. Fazer escolhas. Foi muito difícil, assim, porque foram muitos anos de muitos finais de semana sem ir pra festa com as amigas, sem ir pra praia, sem ir pro aniversário, porque no dia seguinte eu tinha que estar ali. Vocês moravam aonde? Na Tijuca. Uhum. Morei a vida inteira na Tijuca. Isso por opção sua. Isso que é importante. Sim, por opção minha. A tua mãe nunca te exigiu que você trabalhasse. É isso. Eu nunca passei necessidade. A gente não passava necessidade, a gente passava dificuldades. E dificuldades, como eu falo, por exemplo, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia ter que escolher de pagar a conta de luz ou conta de gás. Porque você pode ficar devendo 30 dias, no 31º corta. E aquilo pra mim, eu vendo a minha mãe fazer conta, não, vou pagar essa, e aí no mês que vem eu pago essa, aquilo ali pra mim me deixava muito desestruturada. E aí isso era que me motivava o tempo inteiro a não permitir que outras pessoas passassem por aquilo e tentar tirar minha mãe daquele sufoco, porque era um sufoco, sabe? Não é necessidade, é diferente. Mas foi bastante dificuldade. Mas era dor de cabeça o tempo inteiro? O tempo inteiro. Era muita dor de cabeça, muita. E hoje você emprega quantas pessoas? Hoje a nossa folha tem, eu acho que 156 pessoas. Maravilhoso. E eu espero em breve aumentar. Maravilhoso. Quando você abriu a primeira loja e abriu mão, chega, não quero direito, isso de alguma maneira te incomodou? Te deu uma insegurança? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Nada na vida a gente toma com... É muito difícil as decisões, né? Da vida, assim. Principalmente depois de eu ter me formado em Direito. Para minha mãe, aquilo ali, ela não demonstrou isso. Mas eu sei que ela deve ter ficado arrasada, né? Porque eu me formei em Direito, eu fiz 5 anos de Direito. Eu passei para a OAB no meu 10º período. Eu estudei muito para não precisar ficar estudando depois, sabe? Eu passei antes de me formar para a OAB. Foi muito difícil porque eu teria um emprego garantido. Mesmo que não fosse no concurso público, eu teria ali um emprego garantido em algum escritório, sabe? E eu era muito dedicada ao direito e eu amo direito, amo de paixão. Já deu pra perceber que você é muito comprometida. E isso faz toda a diferença em qualquer lugar.
Eu levo uma coisa pra minha vida que faz diferença nas minhas tomadas de decisão. Eu não aceito perder pra mim mesma. Perder pra mim mesma não é uma opção. Então, um exemplo prático. Se eu marco que eu vou pra academia às 5 da manhã, eu posso estar morta, mas eu vou. Porque só depende de mim levantar. Eu posso não ir se meu filho ficou doente. Mas uma coisa que depende só de mim, eu não aceito perder. Então, quando eu decidi aquela escolha ali, eu sabia que aquilo ali ia dar certo se eu me dedicasse àquilo ali. E eu não aceitava perder pra mim mesma. Então, eu acho que foi mais fácil, assim. E eu tento sempre transformar todos os obstáculos que chegam na minha vida, assim, pedras em degraus, sabe? Porque eu acho que com um obstáculo, no final, eu acho que é mais fácil crescer. Quando tudo é muito fácil, você acomoda. É isso, Você você acaba deixa pro lado. acomoda. E em que momento nasceu, assim, a tua paixão por criar peças? Porque eu acho que no começo, fazer bijuteria não é diferente Totalmente. do que criar Sim. esse brinco que tá na tua orelha. Sim. Olha, eu te diria que foi na loja do Shopping Tijuca, que foi a minha terceira loja. Minha terceira loja foi no Shopping Tijuca. Eu sou tijucana, né? Então, meu sonho de consumo era abrir uma loja no Shopping Tijuca. Eu entrava naquele shopping, que eu conheço, assim, de todos os lados dele. Eu falava, um dia eu vou ter loja aqui. Olha que eu vou ter loja aqui. E aí, quando eu entrei nesse shopping, eu percebia que eu tava crescendo. E quando você entra em shopping center, a brincadeira é outra. É uma brincadeira muito mais profunda. É muito mais risco envolvido, a negociação. Aluguéis caríssimos. O aluguel é milionário, você tem um monte de coisas ali pra pagar, enfim, envolve muitos funcionários, envolve tudo, né? E aí, nesse momento, eu percebo que eu tinha que ter um diferencial. Normalmente, o meu diferencial era o atendimento, porque era sempre eu que estava ali atendendo, eu tinha vendedora e tal, mas era eu que estava ali de frente, eu que criava, eu que empacotava, eu que fechava todos os caixas, era sempre eu. E aí, o atendimento eu já estava meio que dominado, assim. Então, eu queria apresentar peças que não tinha na concorrência, porque quando eu comprava do atacadista, um monte de gente todo tinha a mundo mesma tinha. peça. Que tá tudo bem, mas eu cheguei num lugar que eu queria me destacar e tentar crescer de outra forma. Então foi aí que eu comecei a produzir as minhas próprias peças. E aí, eu lembro do meu primeiro lançamento de peça própria, assim. Nossa, foi incrível e foi no meu lançamento da minha loja da Shopping Tijuca. Foi sensacional. Que tinha gente, eu falo que era tanta gente. Porque como eu sou tijucana, eu conheço a Tijuca toda. Aí, amiga da amiga da amiga da amiga. Aquela loja que é pequenininha, tem 25 metros quadrados na loja do Shopping Tijuca. Que não cabia gente lá dentro. E me conta aqui, e como que você cria uma peça? O que te inspira? É claro que a gente tem que estar sempre atualizada, lendo revista, vendo o que está em moda. Mas não é fácil. Não é fácil. Na verdade. Ainda mais criar um monte, não é uma peça, vou criar um brinco, não. E eu lido com um meio termo, né? Que não é bijuteria e não é joia. Então, muitas vezes eu quero elaborar uma peça e a peça fica muito cara. E não dá pra ser em semi-joia. Teria que ser, fica linda, maravilhosa, mas teria que ser uma joia. Então, tem essa questão ainda de eu precisar equilibrar cada peça. Mas o que inspira? Eu normalmente faço muitas viagens de pesquisa. Eu pesquiso o tempo inteiro e o que mais me ajuda é que eu sou muito participativa no meu negócio, assim. A persona da minha marca sou eu. Eu tô o tempo inteiro em contato com meus clientes e quando eu tô lá, eu converso muito com o cliente e eu quero saber a opinião dele. Então eu vou pegando as opiniões de todas as clientes em lançamento, junto tudo e vejo o que agrada as minhas clientes, sabe? Qual foi o tipo de material, qual foi o tipo de banho, se é brinco, se é colar, qual é o design que elas preferem. Gente, ela tá falando, desculpa, não tô te olhando, não, tô olhando, deixa eu ver de perto, deve ser. É lindo, né? Isso é um aqua, não é? É. Maravilhoso. E aí isso facilita muito, sabe? O contato que eu tenho com as clientes e o que elas gostam de usar, e eu vou vendo a pesquisa, mais o interesse das minhas clientes e acaba saindo uma coleção legal. E você tem uma preferência? Eu gosto mais de brinco, de pulseira, de anel, de colar? Sim, Qual é a tua paixão? A minha paixão é brinco. A minha paixão é brinco. Eu amo brinco, eu acho que o brinco, você não precisa de mais nada, sabe? Às vezes você coloca um brinco e não precisa de mais absolutamente nada. Então a minha paixão com certeza hoje é brinco. E você tem uma média de quantas peças você precisa criar? Tipo assim, você tem por mês eu preciso criar tantas peças? Sim. Existe uma coisa assim ou é aleatório? Não. Antigamente era feeling, 100% feeling e tem que começar assim mesmo, sendo 100% feeling. Mas hoje a gente tem um OTB que se chama, né? O OTB significa quanto que você precisa ter em peça para ter uma cobertura de estoque para você vender um valor específico, entendeu? Entendi. Então ali vai dizer no OTB, olha, você precisa ter essa quantidade de brinco, essa quantidade de colar, essa quantidade de pulseira, essa quantidade de piercing.
E ali, para você atingir o faturamento que está ali projetado. E aí tem a questão de quantas peças por qualidade Sim. e por quantidade. Exatamente. Porque a peça estoura, você não tem para vender. Isso acontece A muito. peça sobra, ninguém quer, e você fica com aquela coisa, ele tem que botar na liquidação. Não, então, a gente não trabalha muito com liquidação. Você vende tudo. Normalmente a gente vende muito. Tem uma coisa que eu faço, que até para quem é do comércio aqui, que vende alguma coisa, eu acho que é muito importante, é live. Eu, hoje em dia, não consigo estar presente em todas as lojas, né? Então, eu faço uma live que normalmente acontece toda quinta-feira, inclusive amanhã tem live. E isso faz eu me aproximar do cliente. No caso, a gente está gravando esse programa. Então, o programa dela vai ao ar na terça. Isso. Então, é toda quinta-feira. Isso. Beleza. Desculpa, não sabia. Não, não é problema. O pessoal sabe que é gravado. Ah, tá. Toda quinta-feira tem essa live. Que horas? 8 horas. Normalmente é 8 horas. Normalmente é quinta-feira às 8 horas. Às vezes acontece de mudar, mas é muito difícil. E essa live quinta-feira, as clientes conversam comigo, eu paro de mostrar produto, e aí eu converso sobre assuntos aleatórios, sobre a minha vida. É uma live shop. Só que é uma live shop que eu mantenho. Às vezes eu faço a live shop de 4 horas. 4 horas lotado. É uma clientela que tá ali comigo o tempo inteiro. E elas ficam esperando pelo lançamento. E eu tenho uma questão na minha marca que eu prefiro ter variedade do que quantidade. Então, elas já sabem disso e é uma loucura. Porque quando eu lanço uma peça, elas sabem que vai acabar. Porque não tem uma quantidade gigante que eu não gosto de todo mundo igual. E aí, normalmente, não sobra muita peça. O que elas reclamam é que não tem pra todo mundo. Entendi. É isso que acontece. É o gostinho de quero mais. É o gostinho de quero mais. E tem alguma peça que você já tenha feito que te marcou por ter alguma história? Ah, tem. Que não é de semijoia, é uma peça de bijuteria, porque hoje em dia, na minha marca, a gente tem uma linha de biju mesmo, bijuteria, que tem um banho de ouro, tem um banho de verniz, mas as camadas são bem menores do que uma semijoia, entendeu? Hoje em dia... Então tá, explica pra gente. Vamos lá. Bijuteria, normalmente... Qual a diferença de uma bijuteria pra semijoia e pra joia? Então, a joia é um metal nobre. Ela é feita totalmente de metal nobre. Então, ela vai ser feita toda de ouro. Muitas joalherias vendem prata e consideram uma joia, porque ela é de prata 925, que é um metal super nobre. Enquanto que a semijoia, ela é feita de latão. A bijuteria também é feita de latão. Só que existe uma diferença entre a camada de banho que vai dar em cima de cada peça. Uma bijuteria, ela vai ser tão dourada quanto a semijoia. Você não vai saber diferenciar ali. Só que... tem bijuterias que você vai ver no mercado que tem níquel, que é essa peça que dá alergia em todo mundo. As nossas bijuterias são todas níquel free, porque eu não dou níquel em nenhuma das peças. Mas o banho, a camada de ouro que dá por cima de uma bijuteria, é apenas uma camada leve de ouro. E aí a durabilidade dela, teoricamente, ela é menor. No nosso caso, a gente dá uma camada de ouro mais um banho de verniz para fixar esse banho. Isso na biju? Isso na biju. Enquanto na semijoia, a gente dá 3 camadas de ouro, dá 10 milésimos de banho de ouro, sabe? Que é a quantidade de ouro que leva. A gente ainda trabalha com prata 925, a gente trabalha tanto com peças no latão com banho de ouro, como peças na prata 925 com banho de ródio, que é exatamente o que tem em joalheria. Nas nossas peças de prata 925 não são só a peça na prata, tem banho por cima para aumentar a durabilidade. Então essa é basicamente a diferença. Mas as nossas semijoias, elas têm garantia. Então, tem essas... E as pedras são diferentes. As pedras são diferentes, porque na semijoia a gente usa zircônia, muitas vezes a gente usa pedra natural, eu uso esmeralda bruta, a gente usa rutilo, quartzo rutilado, quartzo cristal, a gente usa as pedras naturais. Essa azul é a aqua... Aqua, é um quartzo. Né? E essa é a diferença. Enquanto na bijuteria, é muito mais difícil você conseguir um valor para colocar, por exemplo, uma peça de bijuteria com zircônia. Não faz muito sentido, a zircônia é mais cara, sabe? Enquanto, por exemplo, a gente agora trabalha com moissanite. Moissanite é o diamante de laboratório que tá super em alta aí, todo mundo tá falando de diamante. Lindo. Maravilhoso, assim, igual a diamante. A caneta que detecta se é diamante ou não, ela não detecta que não é diamante na moissanite, ela pita. Ela diz que aquilo ali é um diamante, de tão semelhante que são as propriedades químicas dos dois. Mas a gente só coloca a moissanite na peça de prata 925. Por quê? A peça de prata é um metal nobre que você vai ter pro resto da sua vida. Entendi. Eu não vou botar uma moissanite numa semijoia. A mesma coisa que eu não vou botar uma zircônia numa bijuteria. Eu vou botar strass numa bijuteria. Essas são as diferenças, entendeu? E qual é a peça que você ia falar que te traz então, uma história? Se minha mãe vai estar assistindo isso aqui, ela vai lembrar.
Tem um colar que a gente vende até hoje, que é um colar, um coração de biju, que vem numa corrente de bolinha, e em cima dele eu inventei de botar um lacinho de fita. Essa peça, ela vende desde o primeiro dia da feira. E é minha mãe que faz o laço. Só que a minha mãe fazia o lacinho para vender na mala do carro. Hoje ela faz o lacinho para 15 lojas. Ela tem pavor desse laço. Mas o lacinho é de quê? É de fita. É uma fita. Ela faz até hoje o lacinho? Ela tem pavor. E ela... Muito bom. Ela faz tipo 1.500 lacinhos por mês. Só dessa peça. Porque ninguém consegue fazer o Ninguém lacinho faz. da sua mãe. Eu nunca achei ninguém que fizesse o lacinho. Os laços ficam tortos. E não sei. Eu falo, mãe, não tem. E vende horrores. Ah, minha mãe, tira isso de linha, pelo amor de Deus. Eu, mãe, vende muito. Época de Natal. É a tua marca registrada. É a minha marca registrada. Tanto que eu tenho foto assim na feira, com um colar de lacinho. E hoje em dia tem um colar de lacinho pendurado nas lojas. É impressionante. É o colar de lacinho. E ele é barato, porque é um colar de bijuteria. Mas ele vende muito, principalmente para presente. É uma coisa de louco, assim. Minha mãe, pode ser que ele não dure tanto tempo, porque ela tá querendo tirar esse serviço dela, porque agora ela disse que virou avó, que ela não trabalha mais. Porque realmente não trabalha. Deve ser micro, né? É micro, é um lacinho desse tamanho. É um lacinho desse tamanho. Qual foi o maior desafio que você já na tua vida de empreendedora, desde o momento que você começou ali vendendo e na Tijuca até hoje? Qual foi a pandemia? Qual foi o seu maior desafio? O meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi a pandemia. Na pandemia, meu filho nasceu na pandemia. Dia 9 de março de 2020 nasce o Arthur. Dia 17 de março de 2020 fecham todas as minhas lojas. E a última loja fecha dia 17 de março. Outras já tinham fechado desde o dia 15. Aquilo ali, pra mim, eu falei, ferrou. Porque eu tava no puerpério. Eu não tinha outra... Eu sou casada, meu marido é funcionário da Petrobras. Mas a nossa vida... requer também a parte financeira da minha empresa, né? Nós somos um casal ali. E eu me vi tendo que, falei assim, ferrou, porque eu tenho que pagar vários aluguéis de shopping, eu tenho que pagar vários funcionários, estão todas as lojas fechadas, e eu acabei de colocar uma criança no mundo que não para de chorar. Porque o meu filho tinha alergia à lactose. A concentração do meu leite tinha maior lactose do que o normal da população, e eu não sabia disso. A criança só chorava. Eu desesperada. Aquilo ali pra mim foi Você chegou a deprimir? Você chegou a... tomei remedinho. Porque não tinha o que fazer. Minha médica falou... não dá conta. Meu marido ligou pra minha mãe e falou assim, eu acho melhor a gente medicar ela, porque ela não tá bem. E aí foi uma loucura, mas foi uma reviravolta. Eu tinha um site na época muito pequeno, mas eu decidi começar a fazer as live shops nessa época. E aí isso deu uma reviravolta. Gente, eu já entrevistei outras pessoas aqui também que, na pandemia, reagiram e transformaram a sua história. Exatamente. Eu abri 4 lojas na pandemia. Porque aí, se você bota um desafio pra mim, aquilo aí pra mim é a morte. Quando eu falo que eu vou conseguir, é porque eu vou conseguir. E aí eu falei, o quê? Tem gente fechando loja. Eu vou aproveitar as oportunidades. Não, eu acho que a pandemia foi desafiador para todo mundo. Para todo mundo. É tão bom ver, né? Como que as pessoas conseguiram. Meu marido mexe com restaurante também, foi uma loucura, enfim. Mas eu imagino. Ver como que reagiu, e continuou, né? O que da essência da Cíntia, você, assim, que está nas suas peças, assim, qual a tua maior qualidade ou característica da sua essência que você sente que está em todas as suas peças? Você consegue me dizer isso? Consigo, com certeza é a gratidão. Eu sou muito grata à minha equipe. Eu sou uma pessoa que eu sou difícil até de parar para elogiar a minha equipe, mas eu tenho uma equipe, eu não posso falar foda aqui, mas uma equipe muito top. Mas você sabe por quê, né? Muito top. Por sua causa. Eu acho que eles abraçam a minha história, sabe? Não é abraçar a tua história, é o seu jeito. As pessoas, os pares vão se juntando porque tem afinidade. Se você não tivesse esse seu jeito que você tem, essa liderança que você provavelmente tem humanizada, você não teria essa equipe. Sim, e eu sou muito grata a isso, eu sou muito grata à comunidade de clientes que eu criei, porque hoje em dia eu tenho uma comunidade de clientes, a gente chama até de CP Lovers, tem um grupo de WhatsApp com milhares de mulheres, onde elas nem podem falar porque senão ia ser uma loucura, mas as minhas clientes, elas são muito fiéis, sabe? Então, eu acho que em cada peça que eu faço ali, a palavra que acompanha é a gratidão.
E a gratidão é tão bacana, gente. A gratidão, quanto mais você é grata, mais você atrai coisas boas. Sim, né? sim, eu sou muito grata a todas elas. Tem cliente que me acompanha desde a feira, assim, é muito impressionante quando eu posto algum vídeo mostrando a feira e contando a minha trajetória, como pessoas falam, eu te acompanho desde a feira e a minha equipe, eu tenho gente comigo desde que eu comecei a fazer a minha primeira loja no Shopping Vertical, que o meu escritório era ali atrás, que só cabiam 2 cadeirinhas, sabe? Eu tenho gente na equipe até hoje, assim, e eu tenho uma frase no meu escritório que é do Walt Disney, que é: você pode sonhar, desenhar o melhor lugar do mundo, mas você precisa ter pessoas para tornar seu sonho realidade. E isso é a pura verdade, sabe? Eu não consigo fazer nada sozinho. É o que eu falo sempre aqui. Quando eu agradeço, eu perco tempo para agradecer meus patrocinadores, eu tenho uma frase que eu falo toda vez, eu não falei hoje. A gente consegue fazer sozinho, mas de mão dada é muito melhor. Então, eu tenho essas marcas. Porque uma coisa é você ter um patrocinador qualquer, que você só vem aqui para falar, porque você está ganhando dinheiro. Não, outra coisa é você vestir a camisa. Você se identificar, eu visto a camisa da Invest Smart, Sim. eu visto a camisa da Sacada, eu visto... Porque são coisas que eu acredito. E como é que eu vou realizar meu sonho se eu não tenho essas pessoas perto de mim? É isso, Sim. É o seu entorno. Agora, o grande diferencial da tua marca, então, em relação... Porque vamos combinar que essa questão de semijoia, bijuteria, é uma tonelada, né? Hoje em dia tudo é commodity, uma tonelada. O seu diferencial é porque você faz a sua peça. E a maioria acho que não é assim, né? Eu acho que o meu diferencial... Hoje em dia, tem bijuteria em cada esquina, né? Sim. Tem bijuteria em cada... Eu não tenho nenhum problema com concorrência, tá? Eu acho até bom. Porque, por exemplo, na minha loja de Ipanema lá, eu tenho 2 lojas em Ipanema, uma ali no Ipanema 2000. Lá tem outras lojas de bijuteria, mas eu quero que tenha, porque se tem mais, a probabilidade de você, quando você for lembrar de comprar uma bijuteria, vai lá. Você vai falar assim: eu vou lá naquele shopping, porque aquele shopping tem mais lojas de bijuteria. Você vai passar pela minha. Então eu tenho muita chance de vender pra você. Então, pra mim, a concorrência tem que existir. Eu sozinha ali, é mais difícil de eu vender. Ipanema, você tem no Ipanema 2000? Eu tenho Ipanema 2000 e na Visconde Pirajá, mais próximo da General Osório. Tá. Tenho essas 2 lojas. Então, Copacabana, Rio Sul. Eu tenho, Shopping Tijuca, Barra Shopping, Downtown, Rio Design Barra, Parque Shopping Jacarepaguá, Rio Sul, Botafogo Praia Shopping, Icaraí, Plaza Shopping, Brasília, Campinas, tô tentando lembrar. Shopping Vertical já não existe mais, e a gente teve no Norte Shopping, que a gente acabou fechando. E você tem vendas online também, e-commerce? Temos, é www.cinciapamplona.com.br, e é um braço bem forte da empresa, porque a gente acaba alcançando outros estados, né? Então isso é bem legal, e o meu projeto de expansão hoje da marca é ir para outros estados, porque aqui no Rio a gente já tem muito, tem 2 em Ipanema, tem Zona Sul, Zona Norte, Barra. E tem demanda para 2 em Ipanema? Tem demanda para 2 em Ipanema. Olha que delícia, acredito. Tem demanda. Com as suas peças lindas, não tem como, né? Tem muitas mulheres que têm, talvez, o talento, têm um sonho, como você teve lá atrás, mas tem medo, não consegue dar um passo, porque sempre dá medo, né? O que você fala, dá muito medo. O que você diria? Porque a pessoa tem que ir, né? O que você diria para essas pessoas que estão olhando e falam: caraca, a história dela, por que eu não consigo fazer o que ela fez, ou eu gostaria de fazer o que ela fez? Eu acho que na vida, assim, a gente precisa... Tem espaço para todo mundo, assim. A diferença do que dá certo para quem não dá certo é porque quem não deu certo desistiu. Só tem essa diferença. O sucesso, ele é treinável. Só não dá certo quem desiste. Tem uma história que eu sempre conto, toda vez que eu vou num podcast, que eu faço uma palestra, que eu sempre conto, que o meu avô sempre falava para mim. Os índios da América do Norte, eles fazem a dança da chuva. A tribo indígena ela tem essa tradição, todo mundo conhece, né? A dança da chuva. E por que para eles a dança da chuva tem 100% de aproveitamento? Por que para eles a dança da chuva é certeza que vai chover? Porque eles dançam todos os dias da vida deles até a chuva vir. Então não tem como dar errado. A chuva vai vir. Então... Uma hora a chuva vai vir. A chuva vai vir. Ele pode demorar 1 mês, 2 dias, 50 dias, mas a chuva vai vir. Então, para eles, é a mesma coisa. Você tem que fazer a sua dança todos os dias até a sua chuva de bênção chegar. Porque ela vai chegar. Não chega para quem desiste. Eu sei que é muito difícil empreender nesse país, é muito complicado. Eu digo que é tipo maratona, assim, ou você ama ou você desiste. Porque para fazer maratona você tem que amar muito, né?
Mas eu acho que hoje em dia você precisa ter resiliência, que você consegue chegar onde você quer. Eu, por exemplo, estou começando um projeto agora que é de mentoria para empreendedoras mulheres. Vou lançar esse projeto, porque o que eu recebo de mensagem de pessoas, fala como é que você conseguiu, o que você faz, como é que você contrata, qual é a hora de contratar, qual é a hora de abrir loja, como é que você faz expansão. Maravilhoso. Essa mentoria seria para quem está começando ou não? Para quem está começando, quem está no meio, quem está com dúvida? Eu acho que é para todo mundo, sabe? É uma mentoria para todo mundo. Provavelmente eu vou dividir em alguns momentos para pessoas que estão já com o negócio pronto, como para outras pessoas que estão iniciando, mas é para todo mundo que empreende, porque empreender, você não é vender um produto. O médico é empreendedor, a nutricionista é empreendedora, quem vende serviços são empreendedores, todo mundo tem que saber vender. Então, essa mentoria vai ter 4 pilares, que eu chamo de MPLV. Mentalidade, liderança, venda e expansão. Então, São encontros online? Vai ser ela vai ser lançada ainda, a gente vai ter um curso que a gente vai falar sobre tudo isso. E eu acho que vai começar por mentalidade, porque o que impede as pessoas de darem certo é uma mentalidade forte. E para você ter um empreendedorismo hoje, para você empreender no Brasil, você precisa muito ter uma mentalidade forte, ter uma mentalidade, saber liderar. Então, a mentalidade e a liderança vão estar ali juntas, sabe? Para quem quiser ter informação dessa mentoria, é pelo Instagram do o meu Instagram é Cíntia, o meu Instagram pessoal é cintia.pamplona. A gente vai lançar isso, eu tô falando aqui antes de lançar, daqui a pouco o marketing tá me matando. Mas a gente vai lidar com esses 4 pilares e eu vou tentar ajudar o que eu puder, assim, de toda a minha experiência. Eu vou colocar na descrição do vídeo tanto o Instagram da marca quanto o Instagram pessoal, sim, tá? Para vocês poderem acompanhar. Com certeza vai ter muita gente interessada. A gente vai começar, inclusive, vai começar a fazer lives de empreendedorismo para as pessoas sentirem um pouco, mas lá a gente vai falar sobre mentalidade, sobre estruturação de empresa, sobre venda, sobre hora de contratar, sobre mecanismo de venda, como criar uma comunidade, como fazer uma live shop, DRE, OTB, tudo, sabe? Perfeito. Vai ser bem legal, é voltado para mulheres e eu quero tentar ajudar o maior número de mulheres possíveis. Além de aprendizado, vai virar uma rede de apoio também. Sim, a gente vai ter uma comunidade, vai ser presencial não, online, onde a gente vai discutir tudo, todas as dúvidas. Encontro, tipo no Zoom, no Exatamente, link, uma coisa assim. Vai ter encontros quinzenais. Muito bom. Vai ser bem legal. Muito bom. Se você pudesse definir a sua história numa palavra, pensa assim, porque a sua história é muito... Olha só, eu não sei se você enxerga assim, mas é muito bacana, sabe? Aquela menina que com quantos anos? 12, 13? 12, 13. Com 12 anos começou para ajudar a mãe a fazer bijuteria, vendia em cima do carro. Hoje ter 15 lojas, ser grande desse tamanho e continuar com essa essência, com essa humildade que todo mundo fala que você é uma pessoa maravilhosa. Qual seria uma palavra para descrever a tua jornada, a tua história? Eu acho que a minha jornada... É difícil, hein? É difícil isso. Mas eu acho que... Eu falo, a palavra que eu mais falo nessa vida é resiliência e gratidão. Eu acho que a minha jornada, ela tem muito a ver com essas 2 palavras, sabe? Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei hoje, por todas as pessoas que passaram na minha vida, todas as mulheres que estão comigo. Hoje a minha empresa ela é formada, a grande maioria, por mulheres. Tem homens também queridos, eu não posso deixar de falar, mas 90% da minha empresa é formada por mulheres. Eu sou muito grata e grata a Deus também por todos os obstáculos que Ele colocou na minha vida, porque com certeza absoluta foram esses obstáculos que me fizeram crescer. Mas você deve ter muito orgulho de você também, né? Porque, caramba, a gente esquece da jornada. Olha lá atrás, a menina de 12 anos. Não, foi muita... eu vou te falar que foi muita... Ligando argolinha e pedrinha. Foi muita relação. Nossa, se eu tivesse tempo aqui, eu contava as histórias pra vocês iam morrer de rir. Cada coisa que eu já passei nessa vida. Na obra do Shopping Tijuca, então, meu Deus do céu, eu não tinha R$1 na obra do Shopping Tijuca. Meu marido, eu falei assim, Bruno, eu não tenho R$1, fechei a loja. Ele, você fez o quê? Eu falei, fechei a loja. Aí ele, Cíntia, a gente não tem R$1 pra fazer essa obra. Aí eu falei, eu sei. Aí eu fiz ele tirar férias e ele que fez a obra. E conheci umas pessoas, ele que fez a obra, ele pintava a loja, eu e ele tirava entulho. Olha que bacana. Uma loucura. Assim. Isso é inesquecível. É inesquecível. São momentos inesquecíveis. Mas eu tenho muito orgulho da minha história, eu tenho muito orgulho do que eu construí, tenho muito orgulho da minha empresa. E sou muito grata a tudo que
que eu passei, sabe? Até as dificuldades, eu sou muito grata às dificuldades que eu passei. Porque o que adianta eu ficar com raiva daquilo ali, né? Eu acho que aquilo ali faz a gente crescer. Se a gente, é tudo a forma como a gente vê a vida. É. Eu acho assim, só uma coisa importante, gente, uma coisa que eu gosto de trazer aqui, que eu trago muitas mulheres lindas, incríveis, assim, como você e tal. E a gente conta muita coisa inspiradora que deu certo. Mas eu acho que eu queria que você falasse um pouco, tá chegando já no final da nossa conversa, que nem tudo é maravilhoso. É mesmo. O Porque problema as pessoas veem, nossa, ela deve estar rica, ela tá linda, ela é maravilhosa e não tem problemas. É fácil para ela. A vida é fácil? A vida é zero fácil. Mesmo hoje, ainda tem... A vida é muito difícil hoje. Muito, muito, muito difícil mesmo. É importante a gente lembrar, sabe? E o problema é que a gente sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa. Que o outro não tem problema. E aí a gente se coloca para baixo. Todo mundo tem problema. Os problemas são só diferentes, sabe? A minha empresa, por exemplo, eu já fechei loja. Hoje eu tenho 15 lojas, mas eu já fechei loja. E olha só, você mandar pessoas embora, você fechar a loja, você tomar aquela decisão, você passar por uma dificuldade que você teve que fechar a loja. Então, qualquer pessoa tem suas dificuldades, sabe? A gente só não pode se colocar para baixo achando que o outro é melhor que a gente. Ninguém é melhor que a gente. As pessoas só fazem os caminhos diferentes. A gente tem que, então, mirar onde a gente quer chegar para conseguir o que quer. E como que você, com essa vida louca, 3 filhos, marido, 57 lojas, como é que você se cuida? O que você faz para a sua saúde mental, física? Um pouquinho do estilo de vida da Cíntia pra gente também o meu saber. estilo de vida, vamos lá. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho essa questão. E eu acho essencial, assim, nós como mulheres, não esquecermos de nós. Eu não consigo, hoje eu tenho uma frase que eu falo que as pessoas ficam impactadas, eu não seria feliz e 100% Cíntia se eu fosse só mãe, por exemplo. Eu amo ser mãe, mas se eu fosse só mãe, eu não ia ser tão feliz. Então, eu acho que a empresária, a mãe, a mulher, a esposa, elas são papéis que interligam, que fazem eu ser 100% completo. Uhum. Então, todos os dias eu tento cuidar de mim de alguma forma que seja. Porque se eu me esqueço, eu não vou conseguir ser a melhor mãe, eu não vou conseguir ser a melhor empresária, eu não vou conseguir ser a melhor esposa. E o que você faz? Faz atividade física? Eu faço atividade física praticamente todos os dias. Estou parada agora porque eu estou com um torcicolo aí, mas faço atividade física quase todos os dias. Eu tenho o meu próprio momento com as minhas amigas, pelo menos uma vez por mês. Eu saio para jantar com meu marido toda semana. Nem saio para jantar ou janto na minha própria casa, só eu e ele, sabe? Mas eu me coloco o meu papel como mulher sempre é um dos principais ali. Porque se eu tô mal comigo mesma, se eu não me vejo bem, se eu tô com a minha autoestima baixa, isso faz muita diferença nos meus outros papéis. Então, eu tento sempre equilibrar. Eu tá sempre bonita, tratando do cabelo, fazer a minha academia. Você acorda às 3 da manhã, vai dormir à meia-noite, mas tá tudo bem. É isso, mas eu dou prioridade, sabe? O problema é que quando a gente coloca as coisas como prioridade, você consegue dar conta. É isso. E vem cá, se você pudesse dar um conselho para a Cíntia, de falar com a Cíntia de 12 anos, quando seu pai morreu, quando você, caramba, e agora minha mãe sofrendo, se você pudesse voltar o tempo e falar, vem cá, falar uma coisa. Com certeza eu ia falar, vai dar certo. Porque eu fico até emocionada, mas foram muitas, muitas noites muito difíceis. Onde meu psicológico ficava muito abalado e eu não sabia se eu estava no caminho certo. Mas se alguém tivesse falado assim, vai dar certo, eu acho que ia ser um pouco mais fácil. Foram muitos obstáculos ao longo. E eu era muito nova, sabe? Eu não conseguia entender muito porque que todo mundo tinha uma vida e eu tinha que trabalhar. Mas eu sou muito grata por tudo que passou. E é isso, fiquei emocionada. Que linda. Mas com certeza, se eu pudesse ouvir um vai dar certo, eu acho que teria sido um pouco mais leve. Acho que é isso. E pra gente terminar, sua grande virada de chave. Afinal de contas, a gente está no podcast. Minha grande virada de chave... minha grande virada... Da sua vida. A minha grande virada de chave foi a maternidade. Porque a maternidade é muito mais fácil ter 15 lojas.
A maternidade, ela não é pra qualquer um, não. Nós, mulheres, realmente, a maternidade, ela te dá uma rasteira todos os dias, né? Você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É o que eu sempre falo, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 22 e uma de 19. Os problemas só mudam. É isso. É só isso. As preocupações, não botar problema, não. As preocupações. Primeiro é porque eu não tiro a fralda, depois é porque tem alergia, depois é porque eu acho que é hiperativo, depois é porque. E só vai mudando. Não, ela começa na gestação, né? Porque tem que fazer o exame, aí você fica apreensiva com aquele exame. Agora é o segundo exame, agora é a translucência, agora é o E parto. nasceu, acabou a tua tranquilidade. E a gente não entende isso enquanto você não é mãe. E isso é muito impressionante, porque eu sou mãe recente, né? Meu filho mais velho tem 5 anos. Mas você só entende toda a preocupação lá, que a minha mãe falava, que a minha mãe fala até hoje, eu ficava assim, gente, não é possível, mãe. Você só entende quando você é mãe. Eu vou te falar, eles vão crescer e tudo que a tua mãe te falou, que você tinha ódio, é isso. Você vai repetir igual. Eu falo, às vezes eu pego falando com meus filhos alguma coisa, eu falei, gente, foi igual a mamãe. É isso, mas é isso. A maternidade é a principal frase de todas. Na minha casa vai ser do meu jeito. O dia que você tiver a sua casa, você faz do seu jeito. É isso. Minha mãe falava isso, eu tinha ódio. Eu tinha Como ódio na também. sua casa? A casa é minha também. Não, calma. É isso. Enquanto estiver aqui, é com os meus horários, com o meu esquema, com o meu jeito, meu amor. Do seu jeito é na sua casa. Falo igual a mamãe e eu odiava ouvir isso. É isso. Lá em casa também é a mesma coisa. Ontem mesmo eu tive uma conversa com meu filho que ele falou, porque o fulano de tal pode ir pra escola de não sei o quê. Aí eu, mas você não é o fulano de tal. Essa frase. Lá se a mãe do fulano de tal deixa, aqui a gente segue regra. Então, a regra daqui... Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É isso. Que lindo, obrigada. Olha, eu trouxe meu livro pra você. Ai, que linda. Tá, que linda, Cíntia, pra você. Ai, obrigada. Nossa, que conversa incrível. Gostou? Muito. Eu acho que com certeza você inspirou muitas mulheres. É isso que a gente precisa mostrar a força que a gente tem para mudar a nossa história, para chegar onde a gente quer. Não é fácil. Não. Eu falo isso todo dia na minha rede social, gente, não é fácil. Mas o que tem de fácil nessa vida? Sim. Alguém algum dia disse que seria fácil, mas nem para mim, nem para ninguém. Com certeza. Muito lindo. Bom, obrigada a vocês. Obrigada, Investe Smart XP. Sacada, que eu amo. Clube Car Service. E obrigada agora, Qualiótica Carioca, que eu tô bem gata com esse óculos. Amei. Obrigada. Agora só falta... Obrigada, Cíntia Pamplona. Ai, Daqui a pouco, em breve, ó, vou estar com as peças Cíntia Pamplona, vocês vão babar. Eu acho. Babar. Aguarde. Obrigada, tá? Ai, obrigada a você pelo convite. Muito Foi obrigada. incrível. Foi incrível. Obrigada. Beijo. Tchau, gente.